Amém. Boa noite, queridos. Abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Dando continuidade à nossa série de exposições acerca do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero orar mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos? Espírito Santo, você vive em nós. Tu és a nossa luz, o nosso ensino, o nosso guia. Tu és aquele que nos santifica. Tu és aquele que nos chama, que nos acorda, que nos desperta. Que nessa noite, essa palavra que foi inspirada por Ti, na vida de Lucas, para que fosse escrito, que ela possa vir sobre as nossas vidas com iluminação, Senhor. De alguma forma nos edificando, nos desafiando, Senhor. É o que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, me acompanhem e a gente vai comentando os textos. Então, antes de tudo, Paulo está vindo da terceira viagem missionária. Ele encerra a terceira viagem missionária. Essa foi, provável, a mais longa viagem de Paulo. Ele tinha feito 2 viagens anteriores. Essa tinha sido, então, a terceira viagem missionária. E quando encerra o capítulo 20, em especial, Paulo fala para a igreja que era a última vez que eles o veriam. E que provavelmente nunca mais eles o veriam, pelo menos não neste mundo. Certo? Então, Paulo sai desse momento, então se despede da igreja. O texto fala que todos eles choram diante disso, por causa da notícia que Paulo dá para eles, porque o Espírito Santo fala para ele o que iria acontecer, e Paulo então entra nessa nova etapa. Versículo 1. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte fomos para Rhodes, e dali até Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo sul, navegamos para a Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar sua carga. Encontrando os discípulos ali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos, com suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Então Paulo ele tinha um alvo. Esse alvo era, então, portanto, voltar para Jerusalém. Mas aqui tem um mistério muito difícil de ser resolvido, que é essa questão de que os discípulos, por meio do Espírito Santo, estavam advertindo Paulo. Paulo, não vá para lá. Por meio do Espírito estavam advertindo Paulo para que ele não fosse. E por uma razão que a gente, só em Deus para descobrir a razão e o porquê, de alguma forma Paulo ouve isso, e isso não faz muita diferença, no sentido dele mudar os planos que ele estava tendo. Então, portanto, ele, ainda que o Espírito estivesse falando, não vá para aqueles discípulos, ele se propõe a continuar a viagem em direção a Jerusalém. Versículo 5. Mas quando terminou o nosso tempo ali, então, partimos, voltando no versículo 5, partimos e continuamos nossa viagem. Todos os discípulos com suas mulheres e filhos nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Versículo 6. Depois nos despedimos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem, partindo de Tiro, e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Amém? Essas 4 filhas tinham então o dom da profecia. Amém? Continuavam profetizando. Então, isso é um sinal de que mulheres, ainda que naquele contexto
né, que a gente pode ler num sistema entre que a mulher não tinha muita liberdade de fala, não tinha muita liberdade de se posicionar, pelo menos a nível cultural. Isso não era uma coisa muito óbvia como a gente tem hoje, certo? A mulher tem a liberdade. Naquele tempo não se tinha essa liberdade. Porém, aqui demonstra para nós, para a igreja, que as mulheres ocupavam em Cristo Jesus um novo lugar no reino de Deus. No reino de Deus, a forma como as coisas são vistas tem muito mais a ver com propósitos, com chamado, do que necessariamente posições acima, certo? Então, eu tenho uma posição em casa, que eu desenvolvo dentro de casa, no meu chamado, no meu ministério, como marido, como cabeça. Minha esposa não está abaixo de mim, minha esposa está ao meu lado, sendo o meu sustento, a mulher que ora por mim, a mulher que está do meu lado, a mulher que tem a sabedoria, muitas vezes, que eu não tenho, ela tem. Nós estamos juntos, Não tem esse negócio de um estar acima do outro. Todos nós, em Cristo Jesus, somos o mesmo. Amém? Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. O que é poderoso nesse texto, e o que fica claro na Bíblia, que toda vez que a Bíblia cita um profeta, é profeta de verdade. Certo? É profeta de verdade. Quando o cara fala algo, esse algo tem uma certa coerência, não é um massageador de ego, como muitas vezes nós encontramos aí no que se diz respeito ao dom de profeta em algumas igrejas, onde o dom do cara é massagear você. Você vai na casa dele e ele vai falar: eis que vos digo, que o Senhor te ama, que você é uma bênção, que você vai se dar bem na vida, que você foi chamado para ser cabeça, não ser cauda. Ninguém vai num profeta, o profeta chega para você, pelo menos nesses dos dias de hoje, e fala assim: olha, cara, você vai se lascar. Até porque se ele falar isso, você nunca mais volta. Fala assim: esse profeta está por fora, vão no melhorzinho. Certo? Mas nesse tempo, quando se tinha profeta era uma coisa séria. Na Bíblia, trata a questão da profecia de 3 formas. Primeira coisa, quando alguém fala uma profecia e aquilo não se cumpre, aquela profecia veio da parte de Deus? Não. Certo? Geralmente, quando acontecia de alguém profetizar e aquilo não acontecia, esse profeta que profetizou de modo errado ou mentiroso era punido com a morte, porque falava em nome de Deus, falava: o Senhor disse, e aquilo não aconteceu, portanto ele blasfemou contra Deus, porque tomou o nome de Deus em vão. Então ele era punido com a morte. Há uma segunda categoria do profeta, que é aquele que profetiza e as coisas de fato acontecem, porque ele profetizou da parte de Deus, e toda profecia, meu querido, que vem da parte de Deus se cumpre. Não há nada na existência humana que impede a palavra de Deus. Quando Deus determina que algo irá acontecer, isso irá acontecer, e ponto final. Não tem jeito. Amém? Quando Deus determina a profecia, então essa profecia vem da parte de Deus, fica claro que veio da parte de Deus quando se cumpre. Mas tem uma terceira profecia que é um pepino, que é uma profecia que não vem da parte de Deus, mas se cumpre. E aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus permite que essas coisas aconteçam para provar o coração do povo, para ver se o coração do povo está nele ou na profecia. Olha que coisa delicada. Então muitas vezes se você lida com coisas que aparentemente, fala assim, cara, isso vem de Deus, E aquilo às vezes se cumpre. E você se apega à profecia. Por isso, o que a Bíblia está nos ensinando com isso, é que o nosso apego não pode ser na profecia. A profecia pode vir quando Deus determinar, quando Deus quiser, mas não busque profecias.
Profecias não é algo para ser buscado. Profecia vem quando Deus determina. Não existe uma forma de eu chegar na porta do céu e bater: Deus, quero uma profecia. Não é assim que a coisa acontece. Você não pode chegar para um profeta, se você conhece algum, chegar simplesmente, bater na porta do profeta e falar assim: olha, eu preciso de uma profecia para hoje. Tipo horóscopo assim, sabe? Tipo aquela coisa, né? Qual que é a profecia de hoje? Certo? Então, as coisas, no que diz respeito à profecia, não funcionam dessa forma. Deus profetiza quando Ele bem determina. E profecia não é uma coisa de todo dia, toda hora que acontece. Quando acontece, acontece por um propósito. E existe um propósito maior quando acontece, do que simplesmente massagear a minha vida, massagear o meu ego. Geralmente as profecias que a gente vê se falando por aí, eu não estou dizendo de que toda profecia que se diz por aí não vem da parte de Deus, mas geralmente as que eu escuto, e eu já lidei na minha vida, são profecias que visam uma única coisa: massagear o ego. Massagear o ego da pessoa. A pessoa está uma crise com Deus, de alguma forma, e para ela ouvir que Deus a ama, ao invés de ela se voltar para a palavra que diz acerca do amor de Deus, ela vai no profeta para que o profeta vá até Deus e volte com o recado: olha, Deus mandou dizer que te ama. Eu acho que se fosse Deus, sério mesmo, eu vinha sobre um profeta nesse momento só de raiva. E falava assim: miserável, qual parte você não entendeu ainda? Que eu amo você. Quando você vai entender isso? De que eu te amo. E que o meu amor por você já foi revelado. Aonde foi revelado o amor de Deus? Na cruz, em Cristo Jesus. Amém? Não, se isso não for suficiente, meu querido, para mim e para você, compreendemos a dimensão, o tamanho, a profundidade do amor de Deus para comigo e para com você. Nenhum profeta, nada do que eu diga, um exército de profetas não é suficiente para que você entenda o quanto Deus te ama. Continuando, então o profeta, ele diz que Paulo, por causa que o cinto era de Paulo então chegaria a Jerusalém, e quando ele chegasse a Jerusalém, ele seria entregue aos gentios. Isso é a profecia antes de tudo acontecer. Continuando no versículo 12, quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Olha os paradoxos que está acontecendo aqui. O Espírito Santo fala para eles: olha, para Paulo não ir. Chega um profeta e fala. O que eu falei? Quando um profeta fala, aquilo irá acontecer. Amém? O profeta fala. Se o profeta fala e todo mundo escutou, o povo então se volta para aquela profecia e fala para Paulo, implorando: Paulo, não vá então. Não vá, porque se você for, essa profecia vai se cumprir, Paulo. Não vá. Vocês estão entendendo o paradoxo aqui que está acontecendo? A aparente contradição aqui. Eu, no lugar de Paulo, não iria, porque eu tenho o respaldo do Espírito Santo. Além do cagaço, eu tenho o total respaldo da parte de Deus para não ir, para permanecer. Mas, continuando. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos de nós estamos realmente assim, sabe, conscientes disso, de viver uma vida de morte diária para o nosso Rei? O que é preciso acontecer na minha vida e na tua vida para que a gente se ligue que o tempo de viver para nós mesmos acabou, de que é o tempo de nós vivermos uma vida que glorifique o nosso Deus, ainda que seja por meio da nossa morte.
O quanto eu e você precisamos buscar essas convicções em Paulo, porque Paulo não tinha medo de nada. E a razão pela qual Paulo não tinha medo de nada é porque Paulo tinha uma total convicção do seu chamado, de que ele estava cumprindo o seu chamado. O grande problema que eu acho que nos amedronta como diante da morte, pelo menos amedronta a mim e amedronta a alguns que eu conheço, é essa questão de morrer sem um propósito, de morrer sem ter cumprido, de morrer na vagabundagem, de morrer na alienação, morrer sentado, morrer de braços cruzados, morrer de preguiça. Preguiça de servir no ministério, preguiça de vir para a igreja, preguiça de orar, preguiça de evangelizar, preguiça de ler a Bíblia, preguiça de amar o próximo, preguiça de suportar o irmão. A gente foge disso. Nós temos nossas desculpas, todos os domingos voltados para nós. Nós, tudo o que importa somos nós. Nós, a minha vida, eu, os meus sonhos, os meus desejos. E a gente olha para a vida de um homem que está abandonando todos os seus sonhos para si mesmo. E um homem que está caminhando para um foco. Qual é o foco? Cristo Jesus. Cumprir o seu chamado. Querido, nessa noite, que Deus possa te revelar, Deus possa te dar luz sobre o teu entendimento, para que você, em nome de Jesus, assim como eu, a gente comece a descobrir, sabe, a nos desprendermos, a nos libertarmos. O que é essas desculpas que nos amarram? Porque Paulo tinha a voz de Deus aparentemente aqui. Eu não sei explicar para vocês essas contradições aqui, esses paradoxos que estão acontecendo aqui. Entre uma hora o Espírito Santo diz, não vá, e daqui a pouco um profeta fala que se você for, vai acontecer alguma coisa. Aí os outros insistem, não vá, e por alguma razão Paulo fala assim, eu vou, porque eu estou preparado para dar a minha vida ao Senhor Jesus, para morrer por Ele. Eu acho que a grande realidade da igreja hoje, no Brasil, e a grande tragédia da igreja hoje no Brasil, é essa teologia que nos arranca da cruz, arranca de carregarmos a nossa cruz, e hoje em dia a gente carrega bolsas de dinheiro, né, de sonhos, de coisas todas envoltas em bênção, em bênção, em bênçãos, em bênçãos, em bênçãos. E pouco a gente fala sobre cruz, sobre renúncia, sobre morrermos para nós mesmos e vivemos então aquilo que Deus tem para as nossas vidas em Cristo Jesus. Versículo 14: como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Olha que poderoso isso. Outro paradoxo, porque enquanto o Espírito está falando não vá, Paulo fala que vai mesmo assim, vem o profeta e fala, olha, isso vai acontecer se for, né? Se for não, ele fala, vai acontecer. Estou colocando o si aqui de modo errado. Isso vai acontecer, as pessoas insistem, no fim eles têm uma convicção plena, que cada um de nós temos que ter. Seja feita a vontade do Senhor. Porque quando Deus não quer, não acontece. Olhe para a vida de Jonas. Deus determina para Jonas, Jonas, vá para lá. Eu quero que você vá lá. Lá em Nínive, profetize lá em Nínive. Eu tenho um projeto lá em Nínive. O que Jonas faz? Não. Eu tenho outros planos. Pega um navio e vai para Tarsis. O que acontece? Seja feita a tua vontade, Senhor. Deus intervém, graças a Deus. Às vezes Deus vai precisar afundar o barco da minha vida e da tua vida. Deus vai precisar tocar em mim e em você, para que a gente de alguma forma mude a direção. Porque essa é a direção dele para mim e para você. Nós estamos, ele determina, vai por aqui, e a gente, não vou não, vou por aqui. E aí a vontade soberana de Deus se manifesta.
graças a Deus que ela se manifesta. Pelo menos em mim é assim. Eu penso em quantas vezes Deus me livrou de coisas, de escolhas estúpidas, as quais eu tenho até vergonha de dizer para vocês. Mas Ele sabe de quanta estupidez eu já fiz na minha vida depois de crente, do quanto eu já chorei por escolhas erradas. Possivelmente todos vocês passaram por isso e foram gratos a Deus de alguma forma por essa chance nova que Deus sempre nos traz todas as manhãs, quando as suas misericórdias se renovam nas nossas vidas. Amém? Depois disso, preparamo-nos e subimos para Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manasson, onde devíamos ficar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Então pintou essa grande questão na igreja em Jerusalém. A igreja tinha passado por uma crise, uma divisão, em que alguns judeus estavam indo nas igrejas compostas por gentios, e nessas igrejas estavam de alguma forma ensinando que sem a circuncisão, somente Cristo não era suficiente. Era necessário que se cresce em Jesus e de alguma forma também os homens fossem circuncidados, conforme o costume judeu. Certo? O que isso acontece? Isso acontece um racha na igreja. Paulo e Barnabé precisam ir até Jerusalém. Em Jerusalém, depois de um debate teológico, a igreja de Jerusalém chega a uma conclusão: que sobre a vida dos gentios era imposta somente 3 observações, e a circuncisão não era mais uma delas. Os gentios não tinham mais sobre a vida deles imposto a observância da lei como era na vida dos judeus. A lei permanece para mim e para você como um ponto de referência acerca do caráter de Deus. Mas a lei também determina que é impossível eu e você obedecermos a ela de modo íntegro, total. Não temos essa capacidade de obedecermos a lei. Por isso que Paulo fala para os gentios que aquele que quiser se colocar debaixo da lei e errar em um único ponto, torna-se culpado de toda a lei. Então, ainda que, por exemplo, eu não seja uma pessoa que roube, mas eu sou uma pessoa que cometa um adultério, diante da lei eu cometi adultério, eu roubei, eu idolatrei, eu não amei meu próximo, eu adorei outros deuses, e por aí só. Vocês estão entendendo que se nós errarmos em um ponto, nós somos culpados de toda ela? Não é somente aquele ponto que você errou, você é culpado de toda ela. Então, essa é a questão da lei. Então, eu olho para a lei e eu sei que eu não devo roubar. Eu sei que eu não devo cometer certas coisas, porque o Espírito Santo habita em mim. Eu olho para ela como uma referência, mas ela não é mais um determinador, o qual, se eu errar em algum desses pontos, eu estou condenado. Porque ela já me condenou. E uma vez que eu não estou mais debaixo dela, agora eu estou em Cristo Jesus, porque a lei me matou e agora eu estou em Cristo Jesus, ressurreto em Cristo Jesus, eu vivo uma vida em Cristo Jesus, livre, morto para a lei, morto para o pecado, mas vivo em Cristo Jesus. Então a igreja de Jerusalém determina 3 coisas apenas para a igreja dos gentios, que somos nós. 3 coisas, que é: não comer carne sacrificada a ídolos,
Primeira coisa. Se abster da imoralidade sexual, que é a porneia, okay? Em todos os aspectos da imoralidade sexual. E aí não adianta querer negociar, né? Esses tempos eu falei isso, eu vou falar de novo aqui. Se tem menores aí, fechem os ouvidos, né? Há muito tempo atrás, um amigo, não lembro se foi no Facebook, se foi na época do Orkut, ou o que, me chamou e mandou um link falando a respeito de um site cristão de swing. Para quem não sabe o que é essa palavra, é troca de casais. E daí eu falei, não acredito, né? Não acredito. Eu entrei para ver mesmo até que ponto que era realmente verdadeiro, né? Estava lá. E na entrada estava lá que nós acreditamos no amor, o amor. E estava lá. E o nome do site, não vou falar porque não quero que vocês vão atrás disso, para vocês não caírem em tentação, né? Mas era isso. Era um site. Eu falei, cara, não falta mais nada. Não falta mais nada. Então, a imoralidade sexual, que hoje em dia em especial é uma coisa assim, que a gente não tem mais o cuidado devido, a igreja perdeu o seu temor diante de Deus. E quando a gente lê as cartas de Paulo, Paulo fala assim, aqueles que tais coisas praticam, não herdarão o reino dos céus. Então, ainda que nós vivemos pela graça, e isso é muito sério, eu creio na graça realmente, que se não fosse ela eu estava condenado. A graça jamais foi um álibi para que eu vivesse debaixo da imoralidade sexual, para que eu vivesse no pecado todos os dias. Por isso esse nosso chamado, meu querido, de morrer para nós mesmos, morrer para a nossa carne, morrer para os nossos desejos terrenos. Então é comer carne sacrificada a ídolos, se abster da imoralidade sexual e não comer carne sufocada, também, né? Você tem que decapitar o bicho, né? Tirar o sangue, e essas eram as únicas exigências para com a igreja. Porém, o que ficou distorcido é que achavam que Paulo estava impondo as mesmas coisas para também os judeus que estavam espalhados pelo Império Romano, nessas igrejas que ele visitava. Então foi levado essa mentira, se levantou essa mentira que Paulo pregava contra a lei, contra os judeus que guardavam a lei, mas não era essa a verdade. Paulo tinha um ministério para com os gentios eles falavam assim, vocês não devem se circuncidar, porque vocês não são judeus. Os judeus têm outro tipo de aliança com Deus, em Cristo Jesus. A forma como eles lidam com isso é uma, mas a forma como os gentios lidam com isso é outra forma e maneira. Continuando, versículo 22, que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto faça o que lhe dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Então todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. O que é interessante aqui nesse texto é essa disponibilidade de Paulo fazer uma coisa que não era necessária. Esses ritos que faziam parte do judaísmo não tinham mais em absoluto nada a ver com a igreja, nada a ver com o cristianismo. Então foi um passo unicamente para que o evangelho os gentios não se utilizassem
desses fatores para que se tornasse isso um impedimento do evangelho chegar até eles. Então, para acalmar os ânimos, Paulo se submete a esses ritos. Porque para Paulo, qual era a realidade? Como que ele era santo? Como que eu e você somos santos? Como? Em Cristo Jesus. Amém? Se há um pingo de santidade na minha vida e na tua vida, ela não vem de mim e não vem de vocês. Não é porque eu e você deixamos de fazer coisas boas, fazer coisas ruins, ou fazemos coisas boas, que determina que eu e você somos santos. O que determina que eu e você somos santos é a presença daquele que é santo nas nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. Por meio da presença do Espírito Santo que está em nós todos os dias, gritando por santidade em nossas vidas. Gritando, seja santo, porque eu sou santo. Esse é o clamor do Espírito Santo na minha vida e na tua vida, todos os dias. Então Paulo se submete a esses ritos, né? Acho que Paulo devia estar falando assim, tá bom, né? Vou fingir que eu estou impuro, que vou ter que passar por esse processo de purificação estúpida, que não purifica nada. Que me purifica é aquele que já deu a sua vida por mim na cruz. É a cruz que me purifica, porque lá eu fui morto, lá o sangue que verteu, esse sim, sangue vertido, esse verdadeiro puro sangue, esse sim me purificou de todo pecado. Nenhum rito que eu faça, nada que eu faça, pode me tornar mais santo ou menos santo. Mas em Cristo Jesus essa realidade se torna absoluta na minha e na tua vida. Amém? Amém, meus queridos? Versículo 27, quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando, israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda a parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Você vê que continua sobre a vida dos judeus essa soberba estúpida, achando que Deus ainda habitava em templos feitos por mãos humanas, que o fato de você entrar naquele lugar, você tornava aquele lugar impuro. E Deus, anos depois, vai demonstrar para eles o tamanho do amor que ele tinha por aquele templo, quando ele permite que um general entre naquele templo, entre no Santo dos Santos, um lugar que somente o sumo sacerdote representando Cristo podia entrar. Ele permite que um general entre no Santo dos Santos. Não podia, mas entra aquele gentio impuro, pecador, entra, carregando não um cordeiro, mas carregando um porco. Pega esse porco sobre o Santo dos Santos, onde era derramado o cordeiro pascal, o cordeiro que o sangue cobria os nossos pecados. Esse homem entra lá no Santo dos Santos, não é fulminado pela glória de Deus, mata esse porco e derrama o sangue desse porco sobre aquele lugar. E Deus, sabe o que Deus faz? Nada. Porque Deus não tinha mais nada a ver com aquilo ali. O compromisso de Deus, o único sangue que importava agora é aquele que tinha sido derramado naquela cruz. Quando Jesus é crucificado naquele dia, acontece uma coisa naquele mesmo templo, o véu do templo é rasgado. E tudo aquilo que separava nós da presença que simbolizava aquele lugar, foi rasgado. Não há mais separação. Agora nós estamos em Cristo Jesus. Podemos viver essa presença plena todos os dias. Todos os dias. Podemos viver com Ele. E aí, para fechar essa história toda, desses judeus que estavam centrados nesse lugar, considerando esse lugar sagrado, Deus manda um exército de romanos vir e destruir aquele templo, pedra sobre pedra, não sobra nada, como Jesus havia profetizado. E até os dias de hoje, nunca mais houve em Israel sacrifício, aleluia. Porque o compromisso de Deus, na história
é com aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus não tem mais um templo feito por mãos humanas, mas agora cada um que está aqui essa noite, você e eu, somos a habitação do Espírito Santo. Deus habita em nós. Deus habita em nós. Fale isso. Deus habita em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Amém? Por isso que quando eu e você no dia a dia, a gente comete os nossos erros, os nossos pecados, existe uma coisa que acontece comigo, com você. Ou pelo menos deveria acontecer de prontidão. O Espírito Santo faz assim, ó. Ele dá um alerta. Ele aciona a sirene. Cuidado. 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 Sabe, queridos, nós estamos vivendo um tempo em que, se você vacilar, você já era. Sabe, toda a postura minha e tua, hoje, nas redes sociais, é um perigo. Sabe, o que eu tenho feito ultimamente é simplesmente deixar de seguir. Pirigueteou na timeline, eu deixo de seguir. Vocês conhecem o verbo piriguetear? Então, assim, e pirigueteou, não estou falando somente de mulheres, sabe? Tem alguns homens que têm um problema sério, que vão na academia, tira selfie, assim. Eu olho para isso, sabe? Eu penso assim, para quê? Eu não estou falando de quem não é cristão, sabe? Quem não é cristão, a gente não tem... Eu não cobro nenhum tipo de moralidade para quem não é cristão. Mas sabe, para mim e para você que somos igreja, qual o propósito de eu postar uma foto na academia, mostrando, expondo o meu corpo? Qual é o propósito? Likes. Fazer os outros voltarem os olhos para mim com outros olhos. Eu não estou querendo ser moralista aqui, meus queridos. Eu estou dizendo para mim das minhas próprias fraquezas. Porque só quem é homem sabe do que eu estou falando. Deixe de seguir, simplesmente, sabe? Cuidado também com aquelas conversas assim, com uma pessoa do sexo oposto todos os dias. Sabe, cuidado. A não ser que realmente você seja uma pessoa solteira, esteja interessado numa outra pessoa solteira. Mas se for casado, fuja, louco. Não dê conversa. Não fique de papinhos. Porque a gente tem visto, meus queridos, casamentos sendo destruídos por uma possibilidade que a gente ignora, que qualquer de um de nós está sujeito. Infelizmente. Quisera eu que isso não fosse uma realidade possível para cada um de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Cuidado com a sua postura. Sabe, faça isso. Deixe de seguir, exclua, bloqueie. Lança na mão do diabo. Para que o corpo seja desfeito e o espírito seja salvo no último dia. Brincadeira, tá? Ai. Estou zoando. Mas que Paulo fez isso, fez, né? Aí é com Paulo. Continuando, queridos. Versículo 29. Anteriormente eles haviam visto o efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. E ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo.
O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer-te algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo. Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em aramaico. A gente viu durante todo esse processo do ministério de Paulo, o quanto Paulo já apanhou, né? Paulo se lascou. Se tem um cara que apanhou muito no ministério servindo a Deus, esse alguém foi Paulo. Aqui, nesse momento, se não fosse essa intervenção desses soldados, provavelmente ele teria sido morto aqui. Mas qual era a profecia? Paulo morreria na mão dos judeus? Não. Onde Paulo morreria? Onde Paulo seria entregue, melhor dizendo? Para os gentios. Olha que poderoso isso. Paulo está ali apanhando. Sabe o que acontece no tempo e na história? Um Deus soberano que determinou que não fosse aquele momento, move soldados para irem lá e cumprirem a sua vontade, a sua profecia, aquilo que ele havia dito, a forma como deveria acontecer. E simplesmente eles intervêm e salvam a vida de Paulo daquele momento. Querido, o que Deus tem para você, o Deus que cuida de mim e cuida de você, o que Ele determinou para mim e para você, nenhum poder, nada nesse mundo poderá impedir o cuidado dEle com a tua vida. O que nos resta como igreja é simplesmente olhar para o alvo, meu querido, cumprir o que Deus tem para mim e para você, largar os medos, largar a preguiça, largar o relaxo, largar a alienação e ir em busca daquilo que Deus tem para mim e para você. Eu não estou dizendo que no ato, no caminho de eu e você estarmos buscando o que Deus tem para as nossas vidas, nós não iremos passar por sofrimento, por dor, por perseguição, por decepção e outras coisas mais que podem vir no caminho, como veio no caminho daquele que para mim foi o maior apóstolo de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Amém? Eu tinha outras coisas para falar, porque esse episódio não termina aqui, mas eu vou deixar para domingo que vem. Amém? Hoje o que eu deixo para mim e para você é que é tempo de nós olharmos para as nossas vidas, olharmos e percebermos o que tem nos impedido, quais têm sido os tropeços das nossas vidas, as desculpas que nós temos para não encararmos aquilo que Deus tem para nossas vidas.